Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou bastante feliz e alegre com o nosso Senhor Jesus, porque suas palavras, quando entra dentro de nós, ela faz unidade entre nós. Eu trouxe alguns livros aqui que o Senhor deu a comissão de eu escrever durante muitos anos. A inspiração que dá vida eterna à criança. Essa inspiração é que eterniza o homem. Se tivesse vários irmãos aqui com línguas diferentes, um não entenderia o outro. Não há entendimento quando há divisão de língua. E também não há entendimento dentro da igreja quando há inspiração divina não fazer parte do coração da igreja. Também não há unidade dentro da igreja. Há muitas vezes dentro das igrejas muita contenda, irmão contra irmão, até entre os homens, reino contra reino, porque não há inspiração. Quando eu falo de inspiração, eu estou falando da palavra de Deus dentro de nós, para o nosso Deus ser glorificado, para os irmãos ser fonte de bênção, para o irmão trazer a graça, a misericórdia, o perdão, a cura, tudo aquilo que vem do interior daquele que nos ama. É dessa inspiração que eu estou falando. Quando nós olhamos para o Pentecoste, nós vemos uma unidade entre todos, porque todos estavam inspirados por Deus. Olhando para a inspiração divina, eu vou ler alguns versículos. Deus soberano, santo. 32:8 de Jó. Foi um dos livros que mais eu busquei para trazer esse entendimento. 32:8 diz assim, meus amados: na verdade é um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Sem a inspiração do Todo-Poderoso não há entendimento. Por mais que o homem possa aprender medicina, qualquer conhecimento das faculdades mentais terrenas, lá no céu não tem essas faculdades mentais. E não há línguas também, divergências de língua ou separação de língua. Lá só existe um Deus. Então nós precisamos ser inspirados pelo Espírito de Deus. Em 33:4 de Jó, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Vamos ler mais um pouquinho, em Isaías 43:7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz. Amados, quando nós olhamos para esse nome, nós estamos olhando para uma pessoa conhecida, uma pessoa que nós temos que ser fiel a Ele, que nós devemos conhecê-lo. Se nós não conhecer Jesus, se nós não crer, como que nós vamos confiar nele? Quando a palavra de Deus começa a fazer parte desse tabernáculo dentro de mim, através dessa palavra eu começo a ter luz dentro de mim, para eu andar na terra como se fosse uma lâmpada, como se fosse um luzeiro, para ser guia para aqueles que não têm. Amados, a palavra de Deus dentro dos irmãos torna os irmãos o sal da terra, a luz do mundo. Os irmãos é para ser fonte de vida. Onde a palavra está, a palavra começa a ser gerada e produzir e encher os demais vasos que aqui estão presentes. É o que esse livro traz com relação à formação de uma criança. É o nascer de novo, o nascer pela inspiração divina. Eu trouxe um que fala aqui sobre o pão do alto. Esse pão não é arroz e feijão, não é nada que nutre os corpos mortais, mas é a palavra de Deus, que muitos têm sede e fome de justiça, da palavra de Deus, que é ela que faz essa unidade entre nós, e é através dela que os filhos obedecem os pais, assim como o Messias, assim como Jesus, ele fazia a vontade do Pai, nós devemos fazer a vontade do primogênito do Pai. No livro que o irmão leu aqui, o nosso tema, para levar o meu nome diante dos gentios,
dos reis e dos filhos de Israel. Como levaremos o nome dele se não conhecemos a palavra? Como é possível? Deus poderoso. É impossível, porque olha o que diz aqui em Apocalipse 19, 13. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia! Olha o que é a palavra de Deus. Não é a palavra humana. Deus. Não é um conhecimento em português, em inglês. Não é, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vemos nosso Senhor Jesus ir para o madeiro, por amor a nós, e ser digno de chegar lá em cima, e abrir o 7 selo, para que possamos ter esse livro especial. Tem um livro aqui com o nome Seminário de Vitória, porque alguns irmãos, demorou 15 anos, irmãos, aproximadamente, para escrevê-los. E só o ano passado, porque graças ao Senhor Jesus, uma empresa que eu trabalhava me deu demissão, e eu tive condição de pegar o dinheiro e investir nos livros. Aqui dentro do meu pescoço tem um corte aqui, foi colocado C5, C6 e C7 de metal, e 2, 4, 6 parafusos aqui dentro. Mas para a honra e glória do Senhor, eu pude, a pedido de quem? Dos irmãos. Isso não vem de mim, não é humano, vem da igreja, porque muitas vezes a igreja ela começa a passar por algum sofrimento, alguns membros do corpo de Cristo começam a desfalecer, começam a se abater, porque a pressão é muita, a depressão, a angústia, o medo, muitas coisas acontecem. Então alguns irmãos, pastores, irmão Marcos, escreve algo sobre escatologia, porque a igreja não tem entendimento do que é isso. Muitos de nós não têm entendimento do que é isso. Então, sem o livro de Apocalipse, não tem como escrever escatologia, porque o nosso Senhor Jesus, João contemplou e viu, e estava entre os 24 anciãos, e ele chorava: quem é digno de abrir o 7 selo? E ali havia o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou, ele foi digno de abrir o 7 selo. Com qual motivo? Livro de revelação não é um livro para trazer medo, pânico, cataclismo, irmãos, não. É para revelar a glória de um reino presente. É para revelar a pessoa do nosso Jesus entre nós. Pedro, se você confia em mim, se você me ouve, se você me ama, essa palavra é para os irmãos e é para mim. Se você confia em mim, depois de ressuscitado pela terceira vez, ele volta e fala: Pedro, se você confia em mim, crente, se você confia em mim, se você crê, se você tem a crença que literalmente eu ressuscitei, eu vivo entre vós e dou talento para aqueles que me ouvem, tem serviço, a obra precisa de homens de Deus, precisa de homens cheios da palavra, porque sem a palavra não há espada, não há amor, não há graça, não há misericórdia. O nosso Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui. Eu vou ler aqui capítulo 22 do livro de Apocalipse, que diz assim, 22:6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amados, isso há 2000 anos atrás. E muitos aqui não têm prazer na lei do Senhor, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer. Quando não tem prazer, diz que as nossas orações são abomináveis. Deus maravilhoso. Porque quando a palavra de Deus está dentro de nós, nós ouvimos o Pai. O desejo do Pai, a vontade do Pai. Nós ouvimos o Filho, nós ouvimos
nossos irmãos, as necessidades dos nossos irmãos. Mas para isso nós temos que ter a palavra dentro de nós. E diz assim também, Apocalipse 22:10: e disse-me: não segue as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Amado, esse livro está selado para muitos pastores que têm até medo de falar sobre Apocalipse, que não se ensina dentro da igreja. Eu estou à disposição, o dia que qualquer pastor tiver necessidade desse curso, eu trago esse livro, para mim no caso, a R$40 para os irmãos, incluindo com a minha pessoa, durante 2 meses, para os irmãos ler, meditar e conhecer. Eu fiz 6 anos de básico em teologia em São Paulo, 2 anos e meio de médio e 4 anos do bacharel, com os irmãos metodistas, batista, que era uma igreja uma faculdade interdenominacional. Olha o que diz aí, aqui o Senhor, 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amados, o mundo iníquo, quando eu falo do mundo iníquo, eu estou falando dos que estão mortos, sem entendimento. Então o iníquo entra dentro das pessoas e leva ela à bebedice, leva ela às fornicações, leva ela à deturpação, leva as pessoas a tanto brigas e atrito, porque o iníquo vem para matar, roubar, destruir. E essa voz é uma inspiração, que ela vem do iníquo, ela está dentro de nós. Por isso que Paulo falou: eu não faço mais o que eu quero, eu não vivo mais em mim, mas vou viver só em Cristo, porque não posso viver em mim, porque eu vou fazer aquilo que não quero. Logo não sou eu que faço, é um poder que está dentro de nós, que nos leva à própria morte. Deus soberano, aleluia. Busque a palavra de Deus, porque sem ela não partilhamos vida, não há vivificação entre nós. E nós precisamos nascer de novo e ter fome e sede, porque aquele que não tem fome e sede da palavra já está morto. Fala, Deus, tu és poderoso. E os vivos estão para ser arrebatados. Vai estar 2, um do lado do outro, trabalhando. A Bíblia diz que o vivo vai ser arrebatado. Deus, o Senhor já imaginou 2 no moinho, 2 na cama. E o vivo, quem é o vivo? É aquele que nasceu do Espírito. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.